A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, completa 70 anos e as comemorações por todo o Brasil reforçam a necessidade do aprimoramento das relações de trabalho. O momento também é oportuno para que os brasileiros de diferentes gerações encontrem na justiça, no direito e na memória histórica fontes para a construção de iniciativas que impulsionem o avanço social no país. Criada por decreto em 1º de maio de 1943 e sancionada pelo presidente Getúlio Vargas, a CLT apresenta uma compilação da legislação trabalhista esparsa daquela época. O passo decisivo para sua elaboração foi dado em 1942, quando uma comissão de especialistas, formada pelo então ministro do Trabalho Alexandre Marcondes Filho, passou a analisar e sistematizar a legislação. Décadas antes, o Brasil deixava de ser um país essencialmente rural. As cidades se ampliavam, ocupadas pelas fábricas e vilas operárias. O conflito entre capital e trabalho se refletia em movimentos operários alavancados por ideologias que se chocavam com o modelo político-social vigente. A organização do operariado possibilitou a deflagração de grandes greves. Contudo, a agricultura predominava, sendo a maior lavoura a de café. A produção estava no auge. Campinas figurava entre os grandes centros cafeicultores, com fazendas alcançando recordes mundiais de produção. Os ferroviários cuidavam do transporte do produto. Em 1917, uma greve na Companhia Paulista causou o bloqueio da porteira da Capivara. Na ação policial para o desbloqueio, ocorreram as mortes de 3 operários. O episódio ficou conhecido como o Massacre da Porteira da Capivara. Nos anos 20, novas categorias profissionais passaram a compor o operariado da cidade, sendo a dos têxteis a mais numerosa. O cultivo de algodão crescia no estado, incentivando a instalação de novas tecelagens. A diversificação de manufaturas despontava com metalúrgicas, curtumes e cerâmicas. As demandas trabalhistas eram decididas pelo Poder Executivo através do Conselho Nacional do Trabalho. No fim da década, uma crise econômica mundial derruba a exportação de café. Em seguida, outra crise, agora política e interna, põe em marcha a Revolução de 30. Getúlio Vargas toma o poder. Pouco depois, Campinas se torna alvo das forças de Vargas. Durante a Revolução Constitucionalista de 32, aviões lançam bombas para reprimir os constitucionalistas campineiros, que queriam a convocação de uma Assembleia Constituinte. Enquanto isso, graças às pesquisas do Instituto Agronômico de Campinas, o cultivo de algodão substituía grandes extensões de cafezais, dando forte impulso à indústria têxtil local e nacional. O Brasil, e especificamente Campinas, passa a contar com um contingente expressivo de trabalhadores urbanos. As relações de trabalho também cresciam em complexidade, desafiando especialistas de várias áreas, principalmente das ciências jurídicas e sociais. O modelo concentrador da época colocava nas mãos do Poder Executivo as instituições do trabalho. Os sindicatos eram tutelados pelo governo. Em 1941, é criada a Justiça do Trabalho. Cerca de 4 anos depois, ocorre a instalação da primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Campinas. O Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, combatendo o eixo formado por países que tinham uma semelhança com o governo Vargas, o regime ditatorial. Soldados brasileiros, dentre eles muitos trabalhadores rurais e urbanos, são mandados para os campos de batalha. O eixo é derrotado e Vargas deposto meses depois pelo comando militar. Em 1946, é convocada a Assembleia Constituinte e a nova Constituição consagra a Justiça do Trabalho, que passa a compor o Poder Judiciário.
surgem os Tribunais Regionais do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. A CLT é mantida pelo novo governo. Nas décadas seguintes, a consolidação das leis do trabalho recebeu cortes e acréscimos, refletindo um Brasil em constante transformação. Exemplo relevante foi a Constituição de 88, com novos direitos para os trabalhadores. Agora, nas comemorações dos 70 anos da consolidação das leis do trabalho, abre-se novo momento de afirmação do debate como instrumento para a busca da justiça social. A cidade de Campinas, assim como a CLT, se moderniza, se veste para um futuro de infinitas possibilidades. E ainda hoje, ambas oferecem um solo firme e um vasto horizonte para a classe trabalhadora.